Fala, xerife! Então, dando continuidade à nossa jornada do Caveira, hoje eu quero trazer para os senhores e senhoras como foi a minha preparação para o curso de Operações Especiais e para o curso de Operador Aerotático. Ambos os cursos realizados na PMDF. Fica comigo até o final desse vídeo para que o senhor possa entender como foi o processo até chegar nesses dois cursos principais da minha carreira. Então, xerife, o primeiro desafio foi logo após o CFP, que foi justamente coordenar como que ficaria a minha vida em relação à escala de serviço, deslocamentos, logística, onde que eu ia servir e todos esses detalhes que todos vocês provavelmente já passaram por isso, quando terminaram o curso de formação. Então comigo não foi diferente. Porém eu ainda continuava morando longe, e isso complicou um pouco a minha vida, porque apesar de eu ter conseguido pegar o batalhão que ficava mais próximo para mim, ainda assim estava bem difícil de ajustar a escala de serviço com os horários para treinar e com toda essa dinâmica, com a minha família, minha esposa, filho. Então tudo isso impactou bastante. Então por isso que eu sou um cara que pega tanto no pé dos alunos, de todos vocês aí no Instagram. Sempre falo que a organização, a logística é algo que realmente faz toda a diferença na preparação, beleza? Então assim, eu comecei a me organizar de modo que eu conseguisse encaixar treinos em todos os dias, tanto no dia que eu estava entrando de serviço, no dia que eu estava saindo, e apenas alternando o que? A intensidade, o volume daquele treino, e sempre tentando encaixar esses treinos de uma forma que eu não precisasse ficar indo e voltando em casa. Então sempre dava um jeito de ajustar para que eu fizesse o treino o mais próximo possível do trabalho, em horários que eu conseguisse encaixar da melhor maneira possível, e que eu conseguisse conciliar com a rotina da minha família. Então isso é muito importante que o senhor já tenha em mente, xerife, essa organização, beleza? É primordial que você concilie treinos, preparação, rotina ali, principalmente para cursos que exigem várias demandas de treinos. Por exemplo, para você treinar para um curso de operações especiais, operador aerotático, você precisa treinar a parte aquática. Então você precisa arrumar um local para treinar natação, e aí esse local não pode ser um local qualquer, tem que ter um local para você poder nadar fardado, não pode ser tão longe para não complicar esse deslocamento. E aí é interessante que você já, de repente, pegue um local próximo ali para fazer a parte de fortalecimento, ou se possível for no mesmo local, excelente. Então tudo isso é algo que faz bastante diferença na preparação e na rotina do treinamento. Outra dificuldade que eu tive foi justamente na estruturação dos treinos, porque eu, apesar de ser da área de educação física e ter a experiência do Exército, eu não fazia ideia do que seria cobrado propriamente dito lá no COESP, nos outros cursos da PM, Eu não sabia como é que era ali direito à voga. Eu sabia o que me esperava, Eu sabia que era um curso bem diferente, numa pegada bem diferente do que eu já estava acostumado, mas eu não tinha esses detalhes de, tem que treinar dessa forma para poder atingir determinados resultados. E isso foi um pouco complicado. Então o que eu comecei a fazer? Eu encaixei na minha rotina corridas, e aí eu já entendi um pouco como é que funcionava ali a corrida. E corrida é uma coisa que dá para treinar focado? Dá. Porém, assim, só do fato de você estar correndo já é um treino, Claro que depois eu fui entendendo melhor o que era bom treinar e o que não era, Por exemplo, eu não cometia erro de estar correndo, fazendo corrida rústica sempre. Eu fazia
a cada 20 dias, a cada 15 dias no máximo, e ir aumentando aos poucos ali o volume. Eu nunca me aventurava em fazer grandes distâncias e em curto espaço de tempo, porque eu sabia que aquilo ali tinha um impacto muito grande, eu podia machucar o pé, eu podia ficar bastante tempo sem treinar, devido a um treino específico que eu fiz na preparação. Então eu tinha muito cuidado com isso. Daí um outro ponto que me ajudou bastante foi rapidamente fazer contatos com outros policiais mais antigos que também tinham o propósito de realizar o curso de operações especiais, inclusive alguns deles já tinham tentado antes e não tinham formado, né? Então eles tinham mais ou menos ali uma experiência inicial do que era. Então eu colava nesses caras, perguntava: e aí, bicho, como é que é o melhor treino? O que vocês estão treinando? E aí pegava aquelas informações ali, treinava junto com eles, pegava aquelas informações e aplicava nos meus treinos de uma forma estruturada. Por ser profissional de educação física, eu pegava as informações, estruturava, sistematizava isso dentro de um treinamento, que é justamente o que eu faço hoje para os meus alunos, né? Porém, agora eu tenho a experiência, né? Eu tenho a vivência, estive lá, eu apliquei e consegui, e passei por todo o processo. Então hoje eu tenho uma bagagem, uma experiência bem maior para estruturar isso. Então, xerife, para minha surpresa, poucos meses após formar no CFP e começar a trabalhar, rotina policial normal, como eu já esperava, que já existia um rumor que o COESP sairia naquele ano, eu já comecei a treinar, comecei a me preparar e fazer isso que eu comentei anteriormente, né? Comecei a preparação, conheci outros policiais e estava aplicando isso na minha rotina. O edital já estava ali na iminência de sair, poucos meses depois que eu me apresentei, então eu já estava focado nisso. Então, quando esse edital saiu, a primeira pane, né, a primeira dificuldade, que isso acontece em outros estados, acontece aqui em Brasília constantemente, foi justamente o empecilho, né, o impedimento ali de policiais recém-formados estarem realizando cursos operacionais. Tinha um requisito aí de 5 anos, existe ainda essa portaria, aqui na PMDF, que você precisa ter 5 anos de serviço operacional, né, de rua, para ingressar num curso operacional. E assim, aquilo ali já me deixou, né, extremamente preocupado e frustrado, mas eu não desisti. Então o que eu fiz? Pô, o não eu já tinha, né? Fui ler o edital todo ali na marca e vi que lá tinha descrito que todo policial poderia fazer o requerimento, né? Ainda que o requerimento dele fosse indeferido, ele tinha que seguir os trâmites normais, né? Administrativos normais. Então não pensei 2 vezes. Fiz todo o levantamento de documentação, fiz minha inscrição e levei em mãos lá na seção, no responsável por esse processo seletivo. E lá eu conversei com um coronel e tal, e ele me explicou o que estava rolando. E aí ele me deu uma luz, né? Ele falou assim: cara, protocola a sua inscrição aí, porque há uma grande chance de que seja aberta essas inscrições para vocês, né? Que haja essa exceção aí. Aí, beleza, protocolei lá, fiquei aguardando, né? Bastante apreensivo, né? Mas continuei os treinos normal, com a certeza de que eu deveria estar pronto de qualquer jeito, mesmo que fosse indeferido ou deferido, eu ia estar pronto. E fiquei com isso na cabeça. Tão logo que, acho que coisa de uma semana depois ali, saiu a decisão, né? E realmente foi liberado para os policiais recém-formados estarem realizando o curso, né? Poder fazer a inscrição e realizar o curso. Então foi maravilhoso. Eu já tinha me livrado desse problema aí, mas nesse período eu já estava preparando tudo, né? Então assim, de material, a maior parte assim eu já tinha um conhecimento. Por exemplo, kits operacionais, eu tinha bastante experiência por causa do Exército. Preparar uma mochila também, mas alguns outros materiais eram novos para mim, né? Material de rapel, material de mergulho, essas coisas eram novas. Então assim, eu adquiri com antecedência, mas como que eu cheguei ao material ideal? Conversando com outros candidatos que
já tinham tentado antes, outros candidatos que já tinham feito COESP fora e também que não conseguiu. E aí esses caras iam passando aqueles bizus ali e eu ia filtrando também, né? Porque isso é importante, viu, xerife? Aprenda a filtrar os bizus, porque não é todo bizu que o cara tá te dando que vai ser um bizu certo. Ou, afinal de contas, esse cara, ele não chegou até o fim. Então não é todo bizu que você vai pegar e aplicar, né? Então tem que ser um cara safo. Pega ali o bizu, filtra, confirma com outros, né? Se tiver algum policial ou militar ali daquela especializada, daquele grupo que você almeja fazer o curso, que seja seu conhecido, seja seu amigo e tal, e você puder trocar uma ideia com ele sobre essas coisas de material, converse, porque vale muito a pena pegar essas informações, tá? Não estou dizendo para você ficar piruando o tempo inteiro lá na unidade do cara e se aparecendo o tempo todo, mas ali chegar, pegar um bizu de equipamento, de material, qual que é o melhor para adquirir, né? O que é mais cobrado ali em relação a isso, material, é muito importante e aconselho que façam isso. Eu fiz isso e me ajudou bastante na minha organização, na minha preparação e até mesmo no treinamento. Eu consegui estruturar muita coisa só observando o que essa galera falava, né, a troca de experiências ali, o que eles traziam. Isso aí já era suficiente para eu pegar e colocar aquilo ali no meu treinamento, na minha preparação. Então, em relação à organização de treino propriamente dita, era basicamente da seguinte forma: eu trabalhava numa escala de 12/60 à noite. Então, quando eu estava de serviço, eu treinava 2 sessões de treino pela manhã, né, vamos supor, funcional e natação. Treinava ali de manhã, antes de entrar no serviço à noite. Passava o resto do dia ali fazendo as outras tarefas normais do dia a dia e já preparando alguma coisa de material, me concentrando, né, assistia bastante vídeo sobre o curso, porque até isso é bom, você assistir vídeos dos cursos das versões anteriores. Você consegue perceber bastante coisa e ver bastante coisas de eventos que acontecem no curso, né? Por exemplo, se você consegue visualizar lá que tem a galera lá, os alunos fazendo rapel, você vai plotar aqui o tipo de instrução que tem. Então ali você já consegue meio que visualizar alguma coisa, algum equipamento, algum detalhe, né? Então é muito importante também. E aí eu entrava de serviço, como trabalhava a noite toda, eu ficava muito na merda pro dia seguinte. Então no dia seguinte eu descansava um período da manhã e fazia um treino mais leve depois, antes do almoço ou então após o almoço. Se eu conseguisse já sair do serviço e emendar com algum treino que estava aqui mais próximo na parte aquática, para mim, eu fazia, né? Apesar de estar bem cansado, eu fazia. Mas se eu não conseguisse, eu ia para casa, descansava e à tarde ou então um pouco depois fazia outro treino um pouco mais leve. Então sempre fazia dessa maneira. Nos finais de semana eu fazia meio que um coletivo com a galera que treinava no lago. Tem um caveira nosso aqui em Brasília que é bem antigo, já nessa parte aí de treinamento, na parte de águas abertas, natação utilitária, que é o Jadiel, um caveira antigo daqui. Então fui muito aos treinos dele no final de semana e me ajudou demais, porque ali eu via, né, as panes e tal, as dificuldades que outras pessoas tinham, e aí a troca de informação, troca de ideias, e eu conseguia trazer isso para o meu mundo, né, para minha organização ali dos meus treinos, que era eu mesmo que programava. Então isso fez toda a diferença, né, essa troca de informações, e eu aconselho que todos vocês façam isso, trocar informação, pegar ali um bizu com um ou outro do que está acontecendo, que está treinando, filtrar e aplicar na sua rotina de treino. E lembra de fazer essa conciliação com a escala de serviço, né? Não cabe você fazer sempre um treino difícil saindo de serviço, mas algumas vezes é bom. Por exemplo, você viu ali que está no final de semana, eu estou de serviço de sexta para sábado ou de sábado para domingo. E aí chegou naquele dia pós-serviço, encaixa o quê? Um treino difícil, uma corrida rústica, encaixa uma marcha, para você sentir como que é o baque de fazer um treino muito foda
numa situação de restrição de sono, né? Então, de vez em quando, encaixe isso, mas na maioria das vezes ali, principalmente durante a semana, coloque treinos mais leves, mais tranquilos para você recuperar e no dia seguinte treinar forte, treinar bem. Então era mais ou menos isso que eu fazia na minha organização, né? E também visando ali 70% do treino antes do TAF, eu focava mais em atingir os índices máximos ali do TAF, não repetindo o TAF toda vez, lógico, mas variando bastante os treinos, fazendo bastante treino de intensidade e treino recuperativo e treinos de resistência. Esses treinos de resistência era visando mais o curso e os treinos mais de intensidade era visando o TAF, para ganhar velocidade, explosão, e era assim que eu fazia, né? E deu muito certo. Então, xerife, essa minha organização e expertise, né, de entender como é que a galera estava treinando e aplicar isso na minha rotina, realmente foi primordial e me fez, de fato, atingir a nota máxima do TAF. O que, para um curso de operações especiais, não quer dizer muita coisa. É interessante? Sim, é muito bom você conseguir a nota máxima nos índices, mas eles não conversam tanto assim com o curso, né? Ele não garante que, se você está fazendo a nota máxima do TAF, você vai estar super bem lá no curso. E até porque o meu curso teve uma característica bem atípica, que não é o que está acontecendo ultimamente, que é justamente quando você faz o curso, ter um tempo maior em relação ao início do curso, depois que você faz o TAF. Então, no meu curso teve isso. A gente fez o TAF e ficou um tempo ali de mais de 1 mês e meio, praticamente 2 meses, com essa janela de tempo para treinar, né? Fazendo as etapas ali do curso médico, toxicológico, etc. E treinando. Então, eu pude realmente trazer mais um pouco da minha experiência e treinar mais pensando no curso. Aí sim eu foquei bastante na parte de resistência, fazer corridas um pouco mais longas, fazer umas séries de resistência muscular, fazer marcha, né, travessias, e aí eu coloquei isso na minha rotina, fui estruturando, e aí foi muito bom essa característica que a gente teve. Já hoje tá bem complicado, os cursos eles saem, o edital, e aí é TAF já emendado no início do curso, então não dá para você pensar, vou treinar focado no TAF, e depois do TAF eu vou treinar focado no curso. Não é bem assim não, agora a gente tem que fazer um mix aí para bancar bem o TAF, mas ao mesmo tempo você tá bem para o curso, né? Não dá para seguir a estratégia que eu segui lá atrás. Então tudo faz parte de um processo de planejamento. Então, partindo já para o início do curso, né, lá na apresentação, anteriormente, né, essa semana de apresentação, eu já vinha trabalhando a consciência da minha família, né, principalmente da minha esposa. Eu sempre conversava falando a respeito do que era o curso, do que tinha por trás ali do curso, né, a ideologia do curso em si, e que eu não ia poder estar em casa constantemente, eu não ia ter liberação, eu ia ficar numa condição física e emocional bem aflorado, bem desgastado, né, e que eu ia precisar muito da compreensão dela, do apoio dela, para que eu pudesse superar essas etapas. Então, converse com a sua família, prepare a sua casa, né? Você que é pai, você tem filho, você que é esposa, né? As mulheres aí, as FEMs, tem que ter esse tato de preparar a família, preparar o seu marido, preparar a sua esposa, os filhos, para esse período de ausência que você vai estar. E também de necessidade. Você precisa ter esse apoio, precisa ter esse respaldo ali por trás para garantir que você esteja bem e 100% focado no seu curso. E isso eu posso falar que eu fiz bem, né, porque tive esse apoio de fato. Mas não foi uma coisa que eu cheguei na minha mulher assim, olha, eu vou fazer o curso e o curso começa semana que vem. Não, foi uma coisa que vinha sendo trabalhada de muito tempo, porque eu queria muito fazer esse curso, né? E o curso começa quando a gente decide que
quer fazê-lo. Então precisa ter isso em mente e já preparar com antecedência, começar a falar, começar a explicar e deixar o terreno tudo ajustado para que você possa chegar lá e se dedicar exclusivamente para o seu objetivo, que é conquistar o brevet, né, xerife? Não vai arregar na hora H, deixar passar porque você está com saudade de casa, está ali se sentindo mal. E tudo isso só acontece quando o cara não está preparado emocionalmente, alinhado com a família dele, alinhado com os filhos, né? Não tem essa expectativa de levar a vitória para casa. Então isso é bem complicado e ao mesmo tempo muito importante, xerife. Então, consciência situacional, integração, preparação da família, preparação dos filhos e vamos chegar lá firme e forte para iniciar a jornada. E uma parte fundamental em um período crítico para o aluno é justamente a semana zero, né? A semana zero é sempre mais tensa do que outros dias, porque é o começo de tudo, tá todo mundo nervoso. A maioria dos candidatos é a primeira vez que está ingressando no curso. Os que já foram antes acham que são muito experientes e ficam com raiva de quem nunca foi, porque o cara não sabe nada. E alguns membros das equipes ali de instrução, da coordenação, também está lá pela primeira vez, então também está ansioso. Então tudo isso colabora para que o ambiente fique bem conturbado, bem tenso ali. E é o primeiro contato, né, xerife? Então sempre vai ser uma situação bem difícil, mas que se você estiver atento, estiver com essa consciência que eu citei, estiver seguro, 100% focado, atento ao ambiente, percebendo todo o contexto que está acontecendo, né, entendendo aquilo ali, você vai conseguir passar pela semana zero com sobra, beleza? Não só emocionalmente, mas fisicamente, porque treinado você já está, né? O problema é que a gente chega lá e cria um monte de problema que não existe, cria um monte de demônio que não existe. E é tudo isso colaborando o tempo inteiro para que você venha desistir. E ali já começa um trabalho também de pressão psicológica. Por mais que você não seja aluno ainda, na maioria dos estados e cursos, na semana zero você ainda não é aluno, mas vai passar a ser, você já começa a ser trabalhado ali, já começa a mostrar para a equipe de instrução algumas fraquezas, né? Então alguns alunos já entram em evidência, já fica ali destacado negativamente, outros conseguem se destacar positivamente. Então tudo isso é muito importante que você esteja bem alinhado e graças a Deus eu consegui fazer bem essa parte aí, né, essa semana. E foi tenso porque todos os dias era liberado e era liberado muito tarde e eu chegava em casa já muito tarde, não dava tempo para correr atrás de nada, só que eu já estava mais ou menos bisurado porque eu já tinha antecipado algumas coisas, então eu tinha pouca pane para sanar. Eu não precisava sair desesperado para comprar coisas porque eu já tinha comprado, não precisava ficar nessa agonia, entendeu? Que a maioria dos alunos de primeira viagem ficam aí. Então é importante saber desses detalhes, pegar bastante informação, conversar, para poder se preparar e se antecipar a essas panes que vão acontecer fatalmente na sua semana zero. Xerife, então, durante o curso, depois que a chave virou, eu já estava ali como aluno, a primeira visão que eu tive, né, dia 1 do primeiro evento ali, da aula inaugural, dos eventos que se desencadeiam ali na semana rústica, nos módulos de rusticidade, né, eu tive gratidão por estar ali, né, eu fiquei muito satisfeito comigo mesmo, assim, de poder estar fazendo o que eu queria, de poder estar realizando um sonho que era me tornar operações especiais. Então isso fez bastante diferença para mim, né? Isso me fortaleceu muito, me engrandeceu muito durante o curso. Ter essa consciência de falar, caramba, bicho, quantos queriam estar aqui com essa oportunidade que eu tô tendo, né? Quantos queriam ter passado no TAF e não conseguiu, ou ter feito a inscrição e não conseguiu, né? Ter condições financeiras para poder estar aqui. E eu
podia estar ali, não estava ali aproveitando aquele momento. Então, esse sentimento de gratidão é muito importante. Mas, por outro lado, aliado a isso, vem as panes, né? Os medos que todos, sem exceção, têm. Todo mundo tem medo, né? E o principal medo que eu tive foi justamente o medo de acontecer alguma lesão, alguma pane e me machucar e sair do curso por uma coisa que eu não queria, né? Uma decisão que não era minha. Era esse o primeiro medo que eu tinha, e o outro também era de ser desligado tecnicamente, falhar em alguma coisa técnica, em alguma parte prática técnica, ou seja, uma prova de tiro, alguma prova específica de escrita, alguma coisa desse tipo. Eu realmente ficava muito preocupado e tinha medo disso. E também, né, não escondo isso de ninguém, eu tinha bastante pane com instruções de ofidismo, né, que envolvia cobras ali, eu realmente tinha bastante medo disso. Mas consegui superar todos os meus medos fazendo justamente uma técnica que eu sempre aplico quando eu estou na situação de medo, que é justamente manter a calma e enfrentar aquele problema de frente, né? Encarar ali a situação. E aí as pessoas que te olham, ela realmente pensa que você não está passando nenhum medo, não está transparecendo nenhum problema. Então eu estava sempre para frente, eu me voluntariava, eu participava da instrução, né? E não ficava acuado. Mas por dentro eu estava ali, controlando o meu medo, né? E confiança, né? Eu fazia tudo com muita atenção e confiança quando era algo que poderia vir a me machucar. Se eu estava ali fazendo um rapé, uma escalada, eu ficava atento. Cara, peraí, agora é um momento que exige muita atenção. Um momento que exige de mim muita técnica, preciso ali. Então eu ficava muito atento a isso, porque muitas vezes a gente se machuca por um descuido ali, um banzo, uma falta de atenção, né? Claro que no início do curso ali, na fase rústica, é bem difícil você manter a sobriedade ali, mas é interessante que você esteja com a cabeça funcionando. Então foi assim que eu enfrentei essas panes e consegui safar esses problemas no curso. Inclusive a pane de lesão que eu tive foi porque eu torci o meu tornozelo, salvo engano foi o tornozelo direito. Eu torci ele algumas vezes, tá? Acho que eu torci umas 3 vezes. E ali eu dava um jeito de me safar, passava pomada, enfaixava o pé, tentava manter o pé mais firme. E aí roubava quando dava para roubar, se não desse para roubar, mantinha ali o padrão, ia segurando a onda. Então assim, são detalhes que, cara, só vence quem realmente está com uma vontade maior do que os outros, tem que estar com uma querência muito grande, né? Então foi isso que me levou realmente a conseguir ter sucesso, porque se eu fosse depender só da preparação e do treinamento, né, e não ter realmente essa vontade dentro de mim de formar e de chegar até o fim, realmente eu estava fadado a fracasso. Então eu tinha tudo isso que eu falei, mas eu tinha um algo a mais, que era a vontade de vencer a qualquer custo. Então, xerife, uma forma que me ajudou bastante a manter o foco durante o curso ali, não abrir mão do meu sonho, do que eu queria, é que eu passei a viver um momento de cada vez e estar presente mesmo na situação, né? Eu vou dar um exemplo bem prático. Quando você está muito preocupado, você nunca está 100% presente naquele local. Por exemplo, se você está pensando muito na sua família, está com muita saudade de casa, está muito ansioso para ter uma liberação ali no seu curso, você não dá atenção para o que está acontecendo no ambiente. Você não presta atenção na instrução, você fica disperso, você caga o pau, começa a errar muita coisa e aí começa a dar problema. Fica bem difícil. E, por outro lado, quando você é liberado, você está tão preocupado porque vai ter que voltar para o curso que você não aproveita o momento que você está liberado. Você não aproveita o momento com a sua família, você não aproveita ali para fazer coisas que você realmente gosta, que te faz bem, para fazer você dar uma desligada lá do curso. Isso é importante, que você esteja ali de fato
né, com a sua família, com as pessoas que você ama, isso vai te voltar para o curso mais forte, tá? Então sane as suas panes primeiro, depois fique 100% focado na sua folga, no seu momento de lazer ali com a sua família, descanse e volte renovado. Então era isso que eu fazia. Se eu estava liberado, eu estava liberado e 100% focado em estar feliz com a minha família e com os meus amigos. Se eu estava no curso, eu estava 100% focado em fazer as atividades e bancar qualquer etapa que eu fosse submetido. Então era assim que eu conseguia vencer cada etapa, cada dia, cada barreira e obstáculo que aparecia para mim no curso. Então depois de ter todos esses desafios superados ali durante o curso, né, de operações especiais, eu finalmente coloquei minha caveira no peito, né, e pude dar aquele tão sonhado brado de caveira e foi uma sensação indescritível. É um momento ali muito introspectivo, um momento que você lembra de tudo que você passou, né, de toda a sua vida, de toda a sua jornada, né, porque ninguém vira caveira de uma hora para outra, ninguém vira um rotanzeiro de uma hora para outra, né, um curso de patamo, ninguém realiza um curso operacional da noite para o dia do nada, né? Em algum momento você vislumbrou isso, teve isso na sua cabeça, se preparou, foi lá e venceu. Então não é assim, vou simplesmente fazer aqui de qualquer jeito, não. E ali é um momento que realmente eu refleti e falei, caraca, bicho, consegui, eu venci, né? E toda a bagagem que você sabe que tem por trás, né? Das pessoas que te apoiaram, das pessoas que estiveram do seu lado, que torceram por você, e isso é um momento muito, muito bom mesmo. É uma vitória inesquecível e é uma realização pessoal muito grande, né? Isso não tem nada a ver com reconhecimento, com carreira, mas sim com realização pessoal, né? E crescimento pessoal. É muito bom, xerife. Então, esse é o momento em que eu virei a página de aluno e entrei no mundo das operações especiais agora como um caveira formado e pronto para realmente crescer no mundo das operações especiais. E antes de dar continuidade em falar do meu próximo curso, que foi o tripulante operacional, operador aerotático, aqui do DF, eu gostaria de falar para vocês que quem permanecer aí, né, até o final da jornada do Caveira, eu vou estar abrindo a turma, abrindo as inscrições para a próxima turma do Vai e Vença, o meu curso totalmente voltado para a preparação de policiais e militares que querem realizar cursos operacionais, e lá tem toda a preparação completa, parte física, mental, todas as etapas de acordo com o nível de condicionamento de cada um. Beleza? Então fique atentos até o final da jornada do Caveira e não perca a inscrição. Beleza? Então, xerife, uma etapa que foi bem complicado para mim depois do COESP foi realizar um curso operacional depois de já ser caveira. Foi um momento tenso porque quando você coloca um brevê no peito, você é muito cobrado, né? Por isso, você tem uma bagagem ali de conhecimento e responsabilidade muito grande por trás disso. Então, quando você pisa em outro curso, né? As pessoas te olham e esperam muito de você. Tanto os alunos como a coordenação do curso. Então, quando eu me candidatei para o curso tripulante, eu já tive isso bem esclarecido na minha cabeça, né? Eu sabia do peso que eu carregava ali, de já ser caveira, de ter o curso de operações especiais, sabia que estava representando o BOP, né? Então eu não ia fazer feio de forma alguma, e já começou ali na preparação do TAF, né? Então eu tinha essa consciência de que eu tinha que fazer um ótimo TAF, eu tinha que ser o primeiro colocado do TAF, tinha que ser o melhor do curso, eu tinha isso na minha cabeça, não que realmente eu precisava disso, mas eu levei isso comigo porque eu não queria vacilar, não queria colocar em xeque
a minha caveira, né? Eu não queria chegar lá fraco, tendo pane, muita dificuldade, e aí passar aquela imagem de que, pô, o cara não está pronto, o cara é caveira, não está preparado para fazer o curso. E, para quem não sabe, o curso de operador aerotático é um dos cursos mais difíceis que existe aí na polícia, né, no Brasil. É um curso que exige muita preparação física e exige muita qualidade técnica nas missões de operações aéreas, né? Você precisa estar bem atento no curso. Não dá para você ficar sofrendo o curso inteiro de banzo, porque senão você vai fracassar. A atividade aérea não tem espaço para erro, não tem espaço para achismo, é tudo dentro do protocolo, é tudo certo, é tudo organizado, beleza? Então vamos agora discorrer sobre esse mundo aí do curso de operador aerotático. Bom, xerife, então o primeiro ponto, né, por que eu quis realizar o curso de operador aerotático? E não foi coincidência ser após o COESP, né? Eu já estava no BOP e em 2016 nós tivemos aqui no Distrito Federal uma operação chamada Torre Palace, que o BOP foi infiltrado, né, pelo BAVOP, com o auxílio do BAVOP, com a aeronave, com helicóptero, nesse prédio que estava tomado por pessoas que estavam no movimento social ali, estava numa situação de guerrilha mesmo, táticas de guerrilha, e eles tomaram aquele local e nós fomos demandados para que retirasse aquelas pessoas de lá, né? Uma retomada de posse ali daquele local. E eu fui um dos operadores que foi empregado nessa missão na aeronave, e ali foi o momento que eu gostei muito, né, de trabalhar ali na aeronave, me senti bem, me senti à vontade, mas ao mesmo tempo senti que eu precisava estar mais ambientado naquele ambiente de operações aéreas, aquele mundo ali da aeronave, de estar nas alturas, né, e de ter essa consciência do momento ali. E após essa missão eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, eu vou realizar esse curso. No primeiro momento que tiver uma oportunidade aí, eu vou realizar o curso de operador aerotático. E 2 anos depois, né, da missão, abriu o edital para o curso de operador aerotático, e era um momento que eu não estava assim 100% fisicamente, né? Eu fazia o básico, eu ainda não treinava, não fazia triatlo, e aí eu fazia o básico, que era nadar e dar uma corridinha, fazer musculação, mas estava acima do peso, não estava tão bem assim naquele momento. E aí eu resolvi treinar de fato quando eu tomei conhecimento que o edital ia abrir, né? O edital ainda não tinha aberto, mas eu já estava ali na iminência. E aí eu comecei a treinar bastante, treinei firme mesmo, fiz bastante volume de treino de natação, treinei salvamento aquático de verdade, né? E assim, cá entre nós é que eu treinei bem mais para o curso de tripulante do que para o COESP, porque realmente eu fiquei muito preocupado com o fato de já ter um curso de operações especiais e estar, né, representando o BOP. Como eu disse, o peso da caveira ali estava me acompanhando e eu tinha isso muito bem definido na minha mente. Então treinei bastante o TAF. Não era algo que era minha preocupação, porque não tinha tanta concorrência, né? Não foi um curso muito piruado, então assim, quem se inscreveu e fez o mínimo do TAF entrou no curso, né? Então a porta de entrada não foi tão difícil, né? Mas eu não queria chegar lá e fazer no mínimo, eu queria chegar lá e fazer o melhor. E de fato a galera que se inscreveu e que fez o TAF estava bem preparado, né, fisicamente, e foi só uma questão mesmo de que realmente todos que estavam ali e que foram aptos ingressaram no curso por uma questão de quórum, que é normal, que é um curso que não é tão demandado assim, as pessoas não querem tanto fazer, assim como o COESP também. Então as maiores panes que eu tive no curso de tripulante foi justamente essa preocupação, né, do peso ali, da cobrança, por já ser
especializado, por já ter um curso, né, e tá ali representando o BOPE, aquele peso. E a outra pane era justamente porque tinha muita prova técnica. Então não tinha tempo de papirar direito, era prática, 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 sala de aula, prática e prova. E aí eu ficava assim tenso, né? Porque, porra, tu reprovar numa prova, cara, é complicado, né? Ser desligado ali tecnicamente. Então eu ficava com isso na cabeça. E a todo momento eu estava muito atento, prestando atenção para poder chegar e fazer uma boa prova. E tinha um outro caveira do meu turno, que fez o COESP comigo, que estava atuando como aluno nesse curso junto comigo. Ele foi lá como meu canga e, embora não tenhamos sido canga no curso, mas ele foi junto comigo, né? E, cara, isso foi muito bom, porque a gente dividiu essa carga psicológica aí de peso da caveira ali entre nós, né? E no final deu tudo muito certo, graças a Deus, nós dois formamos. Ele foi o primeiro colocado do curso, eu fui o segundo. Então, aquele peso de representar bem o BOPE foi muito bom nesse sentido, porque a gente se esforçou bastante para dar o melhor de nós, porque realmente o COESP, né, as operações especiais, é uma irmandade e a gente queria dar o nosso melhor também ali. E depois que passou, né, o curso ali, que foi de fato um curso bem difícil, tecnicamente, fisicamente, veio a primeira dúvida, né, que foi, quando terminou o curso, aquela dúvida cruel. E aí, ficar no BAVOP ou voltar para o BOPE, com o BV da Fênix no peito? E aí eu tive que colocar ali, de um lado, a minha vida pessoal, as vantagens, as desvantagens, o que eu queria, para decidir isso. Então, xerife, eu resolvi, de fato, ficar no BAVOP por uma questão de experiência. Eu não queria voltar para o BOPE só com o brevet e ficar ali aquele tempo sem voar e só encontrar o BAVOP ali para treinar. Eu queria viver a experiência de servir na unidade, de operar mesmo, de ir para as ocorrências, ir para as missões, atuando como um operador aerotático de fato, e ter essa bagagem, né, técnica, essa bagagem de atuação na área de fato, e depois retomar, né, voltar para o BOPE já como um operador bem mais experiente. E eu acho que assim eu conseguiria acrescentar bem mais, né, no nosso universo das operações especiais do que se eu tivesse simplesmente feito o curso e voltado ali com mais um brevet no peito, né? Eu levo isso muito a sério, viu, xerife? Porque cada símbolo desse que você coloca na sua farda, você coloca no peito, ele tem um significado muito grande, ele tem uma bagagem muito grande, né? Ele representa uma linha de atuação, uma ideologia por trás ali muito grande. Representa um grupo, representa uma missão. Então você não pode simplesmente pensar que você está fazendo um curso só para ter mais um metal ali na sua farda, pendurado na sua farda. Beleza? Então eu sempre tive essa consciência, eu gosto de estar bem com a minha especialização e estar seguro com ela também. Por outro lado, xerife, tudo que você decide tem algumas consequências, né? Nem tudo são flores, nem tudo é perfeito. Então saiba que a melhor forma de você se proteger contra as críticas, contra as pessoas que vão tentar te derrubar, que vão tentar te diminuir, é justamente você não esperar nada de ninguém. Não espere reconhecimento, não espere nada a seu favor, beleza? Essa é a melhor forma de você estar blindado em relação a isso, porque nós sabemos que todo local de trabalho tem algumas coisas que acontecem e você precisa ser resiliente, né? Lembrar que o foco maior não são as pessoas que estão ali ao seu redor em si, mas sim a sua realização profissional, o seu nome que está em jogo, né? Então você precisa continuar perseverando, se dedicando, dando o seu melhor para cumprir aquela missão. Então foi assim que eu trilhei essa minha trajetória, né? E fiquei ali
durante 3 anos no batalhão de aviação e foi excelente sair do batalhão com a cabeça erguida pela porta da frente, deixei grandes amigos, não deixei nenhum inimigo e a porta está lá aberta até hoje para subir no helicóptero e atuar como um operador aerotático. Então, xerife, mais uma vez estamos chegando no final do nosso segundo encontro da Jornada do Caveira. Aqueles que chegaram até aqui, né, são perseverantes, já têm o meu respeito, porque tudo que a gente começa, a gente precisa concluir. E isso é uma jornada e temos que ir até o fim, xerife. Então não perca o próximo episódio, nós vamos estar falando justamente sobre se vale a pena ou não você realizar um curso operacional. Vale a pena lembrar que no próximo episódio da Jornada do Caveira eu vou estar reabrindo as inscrições para a próxima turma do Vai Vença, o meu curso preparatório visando cursos operacionais. Beleza, xerife? Então fica junto comigo, te encontro na próxima instrução.